A graça e a paz, meus amados, mais uma vez com a permissão do Senhor, eis-me aqui para te trazer a palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, e hoje, depois de um culto onde a unção do Senhor transbordou sobre os vasos, venho cheio da unção de Deus, não para me glorificar, não para me exaltar, mas para a honra e a glória de Deus. E a palavra do Senhor, o Senhor me deu durante a semana, ela vem no livro de Gênesis, mas porém iremos finalizá-la lá nas cartas paulinas. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20, vai dizer assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essas palavras são as palavras de José para os seus irmãos após a morte de seu pai Jacó. José, ele foi vendido por seus irmãos. Quem conhece a história, quem já assistiu o filme ou a novela de José, vai saber que José foi vendido pelos seus irmãos. Mas o que a palavra quer nos passar, irmão? A palavra do Senhor, ela nos passa através desse versículo, que os irmãos de José a todo tempo, pela inveja da bênção e da unção que José tinha sobre sua vida, pelo carinho, pela atenção não só de seu pai Jacó, mas do próprio Deus sobre a sua vida, os irmãos de José tinham muita inveja. E eles ficaram com mais inveja ainda quando seu pai Jacó, o proclamou como uma espécie de um fiscal de seus irmãos para averiguar todo o trabalho de seus irmãos. E num certo dia, quando José sai para ir até onde seus irmãos se encontram, a mando de seu pai Jacó, e quando José se encontra com seus irmãos se aproveitaram daquele momento para tentar praticar ou para fazer o mal a José. E então eles se decidem pegar José e jogar José dentro de um poço. Mas logo depois que eles jogam José dentro de um poço, e alguns batiam de frente dizendo que não matassem José, para que eles não carregassem essa culpa, logo depois eles veem que vem como eu posso dizer, glória a Deus, aleluia, que vem um povoado com destino ao Egito, que eram os amalecitas, se não me falha a memória. E ali, quando os irmãos de José se encontram com aqueles homens, eles vendem José como um escravo por algumas moedas de prata. E então, quando José é vendido, José é levado ao Egito. E quando José chega ao Egito, aqueles homens vendem José para Potifar. E quando José é comprado por Potifar e chega dentro da casa de Potifar, tudo que José tocava, José prosperava. Mas ainda a esposa de Potifar, por ver José um homem formoso, um homem bonito, ela começa a desejá-lo. E numa certa ocasião em que os dois se encontravam a sós dentro da casa, a esposa de Potifar, ela tenta para fazer com que José venha a pecar. Mas José, um homem com o seu coração ligado a Deus, com a sua mente ligada ao Senhor, obediente, porque escutou os conselhos de seu pai Jacó. Então ele, ligado, com seu coração totalmente ligado a Deus, José fala para aquela mulher que não cometeria tal pecado, pois não aborreceria o seu Deus, e ainda por cima iria aborrecer o seu senhor, que é Potifar. E então aquela mulher arma para José. Mais uma vez, o mal tenta contra a vida de José. E Potifar pega José e leva José à prisão.
E quando José chega na prisão, onde José vê muitas pessoas sendo chicoteadas, onde José vê muitas pessoas com grilhões em seus pés, com certeza José pensou que ali seria sofrimento. Mas mais uma vez o Senhor faz com que tudo que José toque prospere. E o chefe da prisão levanta José e entrega toda a prisão na mão de José. E a partir daquele momento, quando José entra naquela prisão, aquela prisão se transforma. E então o chefe da prisão não teve mais dor de cabeça, não teve mais problemas. Depois disso, José se encontra com o copeiro e o padeiro, que estavam naquela prisão aguardando sentença do faraó. José revela o sonho dos dois, e os sonhos dos dois se concretizam da forma como que José revelou, usado por Deus. E perante ao faraó, José, ali usado pelo Senhor, revela o sonho do faraó. E José é levantado como governador do Egito. Entenda que a todo momento as pessoas tentaram praticar o mal contra a vida de José. Mas José é o escolhido por Deus, obediente, com seu coração ligado a Deus. Nenhum mal prevaleceu contra a vida de José. Todo aquele mal que tentaram contra a vida de José se transformou em bem. Os irmãos de José vendem José para aqueles homens, e aqueles homens vendem José para os egípcios, e os irmãos de José achavam que tinham se livrado de um fardo. Mas Deus é tão poderoso de uma forma que no futuro, quando a fome bate naquela região, em toda aquela terra, a seca bate em toda aquela terra, e o povo do Egito, o Egito, aliás, todo prosperado, porque José, com a sabedoria dada por Deus, fez com que tudo prosperasse, tudo ficasse bem, mesmo naquele período de fome e de seca. Os irmãos de José vão até José, até que José se revela para eles e fala que ele é o irmão que eles venderam. O que Deus nos mostra nessa pequena reflexão sobre a vida de José, que nenhum mal irá prevalecer na vida daquele que é escolhido por Deus, desde que o seu coração esteja conectado aos céus, desde que sua mente esteja conectada a Deus, desde que ele viva segundo a vontade do Senhor e não segundo a vontade da sua carne, desde que nós venhamos estar a todo momento conectado com o Senhor, desde que nós venhamos estarmos a todo momento abraçados com Deus, independente da situação, independente da batalha ou da luta, mas estarmos com Deus, abraçados com o Senhor, nenhum mal irá prevalecer na vida daquele que é escolhido por Deus. E eu confirmo essas palavras que está no Velho Testamento, lá no Novo Testamento. Nas cartas paulinas, cartas aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo fala assim: e sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Entenda, apóstolo Paulo fala que nenhum mal irá prevalecer na vida daquele que ama a Deus. E amar a Deus é ser obediente a Deus. Quando nós amamos alguém, nós fazemos de tudo para agradá-la. Então, se nós amamos a Deus verdadeiramente, qual é a forma mais correta de agradar o Senhor? É sendo obediente a Deus. E nós, sendo obediente a Deus, nós demonstramos o nosso amor pelo Senhor.
e nenhum mal irá prevalecer em nossas vidas. O que eu lhes falo nessa noite, meus irmãos, o que eu lhes falo nesse momento, eu não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu sei que a palavra que Deus tem me dado é para chegar a alguém que está passando por alguma luta, por alguma batalha. Mas o Senhor te fala nessa noite que não importa qual seja a tua luta, não importa qual seja a tua batalha, mas enquanto tu permanecer obediente ao Senhor, enquanto tu permanecer conectado, teu coração conectado aos céus, nenhum mal irá prevalecer na tua vida. Podem se levantar o mal que for, pode ser feitiçaria, pode ser macumbaria, mas nada vai prevalecer na tua vida. Nenhum mal irá prevalecer, irá vencer contra aquele que é escolhido por Deus. Essa é a importância de amar a Deus verdadeiramente. Essa batalha que você está passando, talvez você possa achar que já está derrotado, mas Deus te fala nesse momento que enquanto você se permanecer firme na rocha, enquanto você se permanecer buscando a Ele, enquanto você se permanecer com teu coração conectado aos céus, enquanto você se permanecer fazendo a vontade de Deus, enquanto você se permanecer obediente ao Senhor, nada, nenhum mal irá prevalecer na tua vida, porque aquilo que tentarem contra a tua vida espiritual, a tua vida carnal, o Senhor irá transformar no bem. Veja o que Deus fez na vida de José. Assim o Senhor fará na tua vida. Todo o mal que tentaram contra José, o Senhor transformou no bem. Venderam José achando que estava se livrando de José. O Senhor tornou José governador. E antes de José ser governador, armaram contra José com uma falsa mentira. E José foi jogado na prisão. E na prisão José prosperou. E da prisão José foi para governar o Egito. E todo mal que vier contra a tua vida, o Senhor irá transformar no bem. Se a inveja vem tentar te abater, tentar te afligir, o Senhor faça com que você prospere, para que a inveja seja derrotada. Irmão, acredite em Deus. Tenha fé. Tenha fé no Senhor. Seja obediente ao Pai. Se apegue a Deus verdadeiramente. Ame ao Senhor de coração e não da boca para fora. Adore, exalte, glorifique o nome de Deus. Ore, leia a Bíblia, pratique a palavra. Seja firme, seja forte. Se apegue com Deus. E todo mal que vier contra ti não prevalecerá. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja e te ilumine nessa semana que se inicia. Seja uma semana de muito amor, paz e prosperidade espiritual. Graças a Deus.